Freud, o pai da psicanálise, trouxe um divisor de águas quanto ao tratamento médico em sua época, quando afirmou que a grande maioria das doenças provém da mente e que há uma mente, uma alma ou uma psique separada do corpo, fato que a medicina na época negava veementemente. Esse conceito de psique ou alma foi considerado um absurdo e, claro, rechaçado ao ridículo pela classe médica e do meio acadêmico. Mas ele teve razão. Desse modo, e até hoje, em todos os ramos acadêmicos se crê que a grande maioria das doenças físicas que acometem as pessoas tem a sua origem em nossa parte psíquica. E assim surge a ciência do psicossomático. As doenças psicossomáticas, elas estão ligadas diretamente à forma que pensamos e sentimos. O termo psicossomático, ele surge da junção de duas palavras gregas, psico, alma ou psique, e soma, corpo. Dessa forma, a intenção é dizer que as doenças se originam na alma das pessoas. Primeiro vêm os sentimentos, e daí temos diversas doenças e sintomas físicos como resultado. Assim, as doenças psicossomáticas, elas estão ligadas diretamente à forma que pensamos e sentimos, principalmente por conta de traumas que não foram superadas ou exposição ao estresse. Aliás, a Bíblia já afirma o fator psicossomático em diversos trechos, como por exemplo em Provérbios, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7, ou a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Provérbios capítulo 15, versículo 13. Portanto, o emocional afeta diretamente o físico. Portanto, as emoções são os principais motivadores para as doenças orgânicas. De acordo com a psicanálise, as doenças, portanto, são obras diretas do nosso inconsciente de questões mal resolvidas. O inconsciente nos dá vários sinais ou avisos nos alertando da necessidade de trazer um equilíbrio. E como não ouvimos e nem damos a devida atenção, o inconsciente influencia nosso corpo físico, gerando limitações com doenças. É a sobrecarga emocional que extrapola os limites e passa a se manifestar com sintomas aparentemente inexplicáveis. Mesmo realizando exames médicos, muitas das doenças físicas não encontram nenhum sinal de debilitação física e conclui-se que se trata daí de uma doença psicossomática. Como já falei aqui e repeti várias vezes, tudo se origina na mente, isto é, de nosso estado emocional. Conflitos internos constantes, como baixa autoestima, confusões sobre a sexualidade, medos, sentimento de abandono, rejeição, traumas sofridos, ameaças e muitos outros, são grandes gatilhos para a nossa saúde física ficar ameaçada. Um exemplo simples está em quando alimentamos diariamente as nossas emoções com emoções negativas, como a raiva, melancolia, angústia, desesperança, medo e etc., sem a gente lidar diretamente com elas. A nossa saúde física é ameaçada. Por quê? A razão é que sofremos no nosso coração, se posso dizer assim. E aí vem as insônias, dores musculares constantes, cansaço mental, cansaço físico constante, problemas digestivos e muito mais. Desse modo, é perceptível que o nosso humor ele interfere no nosso físico.
E como a gente pode ver até aqui, há uma ligação direta que une a mente, as emoções e o corpo em um só. Os sintomas físicos, como eu disse há pouco, insônia, dores, né? São um alerta de que algo não está bem e nem está resolvido em nossas emoções. Como saber se somatizei alguns sentimentos negativos? Vamos a alguns exemplos comuns. Você tem resfriados constantes? Você se machuca ou corte acidentalmente sempre? Sofre de enxaquecas após um dia estressante? Você tem alergias? Passou a sofrer de alguma doença como artrite reumatoide, problemas de pele, queda de cabelo, herpes, impotência sexual, gastrite, problemas respiratórios, dores físicos no corpo? Olha, após sofrer um episódio traumático ou estressante, como um divórcio, notícias ruins, falências, lutos, a gente passa a fazer fluir, né, ou aparecer em nosso corpo muitos desses sintomas que acabei de citar. Claro que é preciso observar essas doenças numa releitura familiar também. E aqui eu estou falando da predisposição originária de doenças familiares e questões genéticas e fisiológicas. Se em sua família existem as doenças que eu há pouco disse, entre outras, significa que você é suscetível ou que tem grandes chances ou probabilidades a desenvolvê-las se surgir um gatilho estressante, um gatilho ameaçador, uma situação em que você entra em parafuso. Pois é. A psicanálise deixa claro que você é a sua doença, mas também a sua cura. Portanto, conhecer-se pode ser libertador. Quanto maior compreensão tivermos de quem somos, maiores são as chances de termos o controle sobre as nossas emoções e eventos, e, portanto, mais saudáveis fisicamente. É a partir do desenvolvimento de nossa inteligência emocional que aprendemos a lidar com cada emoção, com cada sentimento quando surge e interpretá-lo diante dos fatores desgastantes que surgem na nossa vida. E olha, quantos não há, não é verdade? Bom, o autoconhecimento pode nos conduzir a uma vida mais livre e mais sadia também. Pense nisso. Os pensamentos negativos, eles são sistêmicos. Não é verdade? Os pensamentos negativos sempre são os mesmos em conteúdo, na repetição, na insistência, e não temos quase que controle sobre eles. Agora, se fizermos terapia e tivermos a ajuda de um terapeuta experiente, seremos capazes de treinar a nossa mente para lidar com eles, o que não é uma tarefa fácil. Mas quando aprendemos que precisamos trabalhar conosco mesmos no processo, seremos mais livres. Lembro aqui que o tratamento médico ele pode suavizar os sintomas físicos acentuados. Entretanto, as dores emocionais elas precisam ser tratadas adequadamente, senão elas não vão desaparecer. É preciso, nesse caso, tratar sempre a raiz do problema. É preciso levar as pendências emocionais, eu diria, à terapia psicológica. O terapeuta o ajudará a administrar as emoções nocivas decorrentes de suas vivências, e isso com maturidade e sobriedade, e capacitá-lo a lidar com esses elementos sem que o seu bem-estar sofra impactos desagradáveis. Esse é o papel do terapeuta. Portanto, doenças psicossomáticas nada mais são do que as nossas emoções
provindas do nosso inconsciente não resolvidas, vêm chamar a nossa atenção através de doenças físicas. Às vezes nós tratamos os sintomas das doenças físicas que não se curam por descuidarmos do nosso emocional. Nesse caso, um terapeuta pode te ajudar a ser mais feliz, mais saudável e mais bem-sucedido. Deus te abençoe.